Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Tua destra me sustenta. Acredito que você canta. Tua destra me sustenta. Da aliança não esquecerei. Tua palavra me alimenta. Não vacilarei. Sentado mesmo, levanta teus braços e canta assim: leva-me às águas profundas. Batiza-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas e fala ao meu coração. Eu quero ouvir você. Leva-me às águas profundas. Canta, povo de Deus. Leva-me às águas profundas. Batiza-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas. Fala ao meu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amados irmãos, povo de Deus, queridos padres, amigos, padres que nos acompanham,
Nós hoje somos convidados e estamos sendo convocados para a escuta atenciosa da palavra. Escuta atenciosa da palavra de Deus. Durante todo este final de semana, durante esses dias, nós escutamos muitas passagens bíblicas. O Padre Roger trouxe várias. O Padre Edmilson, várias. Também trouxe várias. E neste domingo, e como realmente na nossa vida nada é coincidência, tudo é providência. E depois o Padre vai pegar Efésios para você ver, você vai ver que a palavra que nos direciona hoje, na liturgia, é a importância de adentrarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela quer provocar em nós uma fé madura. Nós estamos no acampamento no combate da oração. Nós viemos para este final de semana nos reabastecer. Eu não sei se o Padre Roger lembra, no nosso primeiro encontro, a gente teve uma visualização que o acampamento no combate da oração seria um momento onde as pessoas viriam como se carros para colocar combustível num grande poço de gasolina, e ali era preenchido, e essa gasolina, esse álcool, esse diesel não é adulterado, ali é firme e forte, é para te dar força para durante um ano todo você perseverar. Porque o que mais você ouviu aqui foi o seguinte, que os problemas não vão acabar. Ninguém aqui veio enganar você, ninguém aqui veio passar a mão na tua cabeça. Até eu falava para algumas pessoas, se você veio atrás do que você está falando, você deixa para ir para o encontro de cura e libertação. Nós viemos aqui para sermos revestidos da armadura de Deus. Saber que os problemas virão, mas pela palavra e pelo poder da palavra eu vou suportar. É fé. A palavra de Deus quer provocar em nós isso, uma fé madura, capaz de responder às exigências do reino de Deus. Exige e muito. Pergunta quem está do seu lado: é muita exigência na sua vida ser de Deus? É, padre? Exige. O reino dos céus exige muito, mas eu e você temos as forças necessárias para suportar as exigências, sim ou não? Sim. Basta buscarmos, basta termos um coração dócil. Quem ouve a palavra poderá, meus irmãos, aderir ao serviço com liberdade e olha, com uma alegria. Servir ao Senhor é a coisa mais linda do mundo. Quantas vezes aqui já dei o meu testemunho, eu tinha tudo e eu não tinha nada. Deixei o tudo que eu tinha para viver o nada, e hoje eu tenho tudo porque eu tenho Deus. Eu tenho Deus, e que alegria! Que alegria ao meu coração, mas também que exigências. A própria palavra fala: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exige, mas brota em mim e você. E quem ouve a palavra com docilidade, tirando aquilo que tantas vezes nós colocamos aqui, tirando a razão, deixando que o Senhor opere em nós. Quem ouve, quem adere à palavra, quem tem a docilidade, como o salmo que nós cantamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Sim, as palavras são duras, mas existe uma suavidade, porque existe um amor de cruz por mim e por você, e esse nós nunca podemos esquecer. Um amor que me faz adentrar na palavra e viver concretamente. E aí, quando eu entendo, eu vou abandonando os ídolos que nos levam à morte. E quantos ídolos nós temos levantado no nosso tempo? Quantos ídolos nós temos levantado nos nossos tempos, quando deixamos que o nosso querer prevaleça,
Não, porque eu quero e eu preciso é uma linguagem dos últimos tempos. Sim ou não? Eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero, eu quero, eu posso, eu posso, eu posso. O que você precisa verdadeiramente é do Senhor Jesus, e tudo mais vos será dado em... Você acredita nisso? Então aplauda essa verdade de fé. Se você acredita, bote em prática. Atenção, combatentes, o acampamento que foi uma bênção, graças a Deus, está acabando. Agora é que a missão vai começar. E a missão começando, nós temos que ser audaciosos, ousados, corajosos. Cadê a palavra do Senhor? Quem tem a palavra, levanta ela para o padre ver. O que foi que o padre tantas vezes falou? Quantas vezes o padre falou? Agora quem não está com a palavra, aplauda quem está com a palavra de Deus. Eu fiz isso, não foi de manhã? Bíblia. Padre Roger escutou, Padre Roger, o que eu falei da Bíblia na mão? Que o senhor falou Bíblia na mão e o catecismo na outra, né? Isso mesmo. Aí eu tenho outra: Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o capeta. Você quer unção ou quer dar palma para o capeta? Você é um combatente ou não? Quem é combatente aqui, diga eu. Pois, atenção Davi, loja do Davi, se não vai estar aberta, eu quero que fique aberta, viu? No final, quem não tem Bíblia vai comprar, porque desse jeito você não vai vencer o bom combate. E não estou falando isso para vender Bíblia não, viu? É porque aqui está o poder. Bíblia na mão, cristão com unção. Bíblia na gaveta, palma para o... E não vamos dar palma para ele não, viu? Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai nos direcionando. Olha que maravilha quando o Evangelho diz: Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Eu vou ler um pouquinho antes, quando no Evangelho fala: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus respondeu: isto vos escandaliza? E quando verdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem em Jesus. Jesus já sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Meu irmão, o combatente é convidado a dar a vida pela causa do reino. O combatente é convidado a dar a vida, dar o sangue e não negar Jesus. Vou dizer com muita alegria e tranquilidade: se você não for tomado pela palavra, atenção Canção Nova, atenção Brasil, atenção mundo, povo de Deus, você que está em casa, se nós não nos enraizarmos na palavra, se nós não enraizarmos na rocha, nós não vamos ser fiéis e negaremos Jesus. Você quer negar Jesus, sim ou não? Sim ou não? Então mergulhe na palavra do Senhor. Faça como o padre Edmilson disse: rumine a palavra, engula a palavra, coma a palavra. Quantas vezes o padre Jonas, o nosso Monsenhor, nos falou aqui: chega de brincar de ser católico. Católico meia boca não adianta de nada. Você não é chamado a ser católico de BGE. Você precisa ser católico, apostólico, romano, mariano, carismático, renovado e praticante da palavra do Senhor. É momento de praticar a palavra de Deus. Chega de viver o mais ou menos. É como o padre José Augusto, inclusive o padre José Augusto, se estiver assistindo, que missa sexta-feira, deu um puxão de orelha em todo mundo. Eu fiquei aqui sozinho, viu? Vocês me deixaram só aqui, o padre José Augusto, ó, porque ele falou um monte, que maravilha. Não adianta não só levar as águas profundas, né, Tony? A gente canta, a gente reza, mas na hora do primeiro arroxo, vai negar Jesus, vai blasfemar contra o Senhor. Quem conhece a palavra, vive a palavra.
como o padre falou, os problemas vão acabar? Não. Deus me defenda, viu? Mas pode até aumentar. Ave Maria, Jesus, pelo amor de Deus. Chega. Mas pode. E se for para a tua salvação? Nós não sabemos. Quem quer problema aqui? Diga eu. Problema não, minha filha, em nome de Jesus, não peça não. Ele vem de bandeja. Eu sempre falo isso. Não peça não. Peça ao Senhor sabedoria, coragem, força, ousadia, alegria, determinação, perseverança. E aonde é que você vai encontrar tudo isso? Aonde? Não ouvi. Aonde? E a palavra é para ficar no armário, enfeitando aqueles móveis na sala. Bíblia de enfeite é para ser usada, praticada, é para ser ruminada. E aí a palavra de hoje diz: por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, ficaram com medo. Então Jesus lhe disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Palavra da salvação. Aplauda a palavra da salvação. Olha o que Pedro falou. Nós cremos firme. Será que a gente está crendo firmemente? Não responda não. Se avalie. Se avalie. Peça ao Senhor a graça de crer. Peça ao Senhor a graça de viver a palavra, ruminar e colocar em prática tudo. E tudo é tudo. Não adianta o mais ou menos, porque a própria palavra também fala: nem quente, nem frio. Ou quente ou frio morno, eu vomito. Você quer ser quente ou quer ser frio? Eu quero ser quente. Quer ser frio não? Tem que ser quente. Tem que viver, acreditar. Vou falar uma coisa muito simples da minha intimidade. Hoje eu falava no almoço da minha intimidade, viu? Quando a gente almoçou, aí eu fui tomar um banho. Quando eu entrei no chuveiro, que abri, Ave Maria, água gelada. Aí eu, ai Senhor, aí eu me lembrei que estava faltando energia. Eu disse: meu Deus do céu, eu estou tão cansado, Senhor. Eu precisava tomar um banho. Naquele momento, eu entrei novamente, peguei o chuveiro, e quando eu abri, escutei o chuveiro elétrico fazer shhh. Ai Jesus, foi uma besteirinha tão linda, mas eu fiquei tão feliz que eu senti ali uma fé. Eu disse: oh, glória a Deus, e fiquei tomando banho. Glória ao Senhor, obrigado Jesus. E obrigado Senhor, e fui me lavando todo. Eu fui disposto a encarar a água fria. Eu fui com medo, porque gente, a água aqui é fria, não é? Mãe do guarda. Aí na hora que eu botei assim, eu disse: oh Senhor, eu estou tão cansado, eu queria tanto tomar um banho para ir para a missa. Gente, na hora, não foi na hora. A luz do banheiro estava apagada, porque estava faltando energia na casa. Na hora que o padre abriu assim, ó, eu chego a abrir com medo assim, aí quando eu abri, fez eu disse: oh glória ao Senhor. E eu fiquei no banheiro, glória, glória, e doido para sair, para falar, para dizer o que eu tinha vivido, a minha experiência de fé. É simples, saí, não foi? Parecia menino, estava o Tony, estava a Lu, e eu falei: gente, eu vivi um negócio tão lindo agora. Para você pode ser besteira, mas eu exercitei a minha fé. Glória ao Senhor. E tomei banho com água quente, maravilhosa, porque o Senhor nos convida a ser quentes. O fogo, a ousadia. Não podemos viver o mais ou menos. Precisamos crer e colocar em prática o que acreditamos. Precisamos nos lançar e confiar. E isso é um desafio. Não é fácil. Pega comigo a palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4.
Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Tá vendo? Se tivesse a palavra mais fácil, aprendi a pegar rapidinho. Eu vou começar do capítulo 1. Desculpa fazer a leitura, mas vou ser bem rápido. Portanto, enquanto ainda está em pé a promessa de entrar no repouso de Deus, devemos cuidar para que ninguém de vós falte ao apelo. Pois a nós foi anunciada a boa nova, exatamente como aqueles, mas a eles de nada adiantou a palavra do anúncio, não se uniram pela fé aos que a ouviram. Nós, porém, que acreditamos, podemos entrar no repouso do qual ele falou. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso, uma vez que as obras estão terminadas desde a criação do mundo. De fato, numa passagem da Escritura, a respeito do sétimo dia, ele disse: e Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. Também diz no texto aqui referido: jamais entrarão em meu repouso. Daí se confirma que alguns entrem nesse repouso, enquanto os primeiros a receberem a boa nova não entram por causa da desobediência. Por isso, Deus marca de novo o dia, hoje, quando fala por meio de Davi, muito tempo depois, no texto que já citamos. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhe tivesse proporcionado esse repouso, não se falaria mais de outro dia. Portanto, não, ainda está reservado um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no repouso de Deus, repousa de suas obras, como Deus repousa das suas. Esforcemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que ninguém repita o exemplo da desobediência acima referido. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra do Senhor. Para que eu viva isso, para que eu tenha a ousadia de acreditar, eu tenho que ser verdadeiramente um homem da palavra. Quem quer ser verdadeiramente combatente aqui, diga eu. Você lembra todas as armas, não lembra? Foi falado durante esses dias, todas, e todas elas na Sagrada Escritura está à tua disposição. Quando eu vivo, quando eu me determino, a graça acontece. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu preciso insistir nisso. Ainda antes de subir na missa, uma mulher falava: padre, quando o senhor falava da razão, era para mim. Deus abençoe. Quantos de nós precisamos trabalhar a nossa razão? Precisamos ser mais dóceis ao Espírito Santo, saber escutar o Senhor. Mas este treinamento não é, amados irmãos, feito em curso, em faculdades, não é feito em cursos superiores, não, é na palavra de Deus, é na vivência da palavra, é na determinação da palavra que a ousadia vai acontecer. Se você não mergulhar no estudo bíblico, nesses 11 anos de Canção Nova, que maravilha poder fazer o estudo diário, de pegar um trecho da Sagrada Escritura, de ruminar como o Padre nos ensina, de ir para frente e para trás, pegar as suas promessas, a palavra de ordem. Isso nos dá força, porque Deus promete, Deus cumpre, mas toda a promessa passa pela prova do tempo. Mas eu só vou entender isso se eu estiver mergulhado na palavra de Deus. Você quer ser combatente? Pega a palavra, viva a palavra. Se determine 5, 10 minutos durante o seu dia a escuta da palavra. Pega comigo Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago capítulo 1, versículo 19. Posso ler? E a palavra fala, Tiago capítulo 1, versículo 19: sabei,
meus caríssimos irmãos, que cada um deve ser pronto para ouvir, lento para falar e lento para se irritar, pois aquele que se encoleriza não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. Olha que maravilha, a palavra de Deus está dentro de nós também. Lá em Nossa Senhora, na Virgem Maria, nós bem sabemos, naquele momento o verbo se fez carne, porque no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Nós vemos em Gênesis, Maria foi aquela que experimentou a palavra. O verbo se fez carne. E o verbo é o quê? O verbo é a palavra. Que maravilha, cada comunhão que nós temos, nós comungamos a palavra. E a palavra fala. Por essa razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebeu com mansidão a palavra que vos foi implantada e que é capaz de salvar-vos. Quem quer a salvação aqui, diga eu. Olhe para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você quer a salvação? Não é mole não. Palavra na mão e você terá. Mas se você não tiver, eu não vou nem falar. Palavra na mão. Palavra na mão, ousadia. Padre Roger se ordenou em 2006. Eu me ordenei em 2007. O senhor saiu em Palmas em 2006, né? E teve um homem que eu conheci já no finalzinho, e ele deu esse testemunho, que ele ia para o grupo de oração, e sabe onde é que ele levava a Bíblia, a palavra de Deus? Numa sacola, porque ele tinha vergonha. Não sei se foi um dos meninos que ficaram na casa, que depois foi ajudando. Não sei se foi o padre Sóstenes, que depois que eu saí ficou. Quando saí de Palmas, eu conversei e pedi para o padre, o Sóstenes, que era seminarista na época. Ele tinha vergonha, ele colocava a palavra dentro de um plástico, ia para o grupo de oração, porque tinha vergonha da palavra de Deus. Gente, a gente não pode ter vergonha do Senhor. A gente não pode ter vergonha da palavra, não. Como o padre Roger tanto falou bonito, nós temos que ser o que somos aqui ou em qualquer lugar. A alegria de ser cristão, a alegria de ser homem de Deus, a alegria de ser o homem da palavra. Como o padre disse, eu digo também: o padre que eu sou aqui no altar é o padre que eu sou no supermercado, é o padre que eu sou. Ontem mesmo, depois do dia todo de cansaço, eu coloquei uma bermuda, porque eu sou filho de Deus, coloquei uma camisa e fui rezar um terço. Cheguei com 2 irmãos rezando o terço, e aí eu via que as pessoas passavam e falavam: Padre Bruno. E eu, Ave Maria, cheia de graça, era convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Aí outra: Padre Bruno. Oxi, qual o problema? Gente, o dia todo com esse pretume, calor abençoado. É pecado colocar uma bermuda? Agora eu lembro daquilo que falei lá no Sorrindo para a Vida: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Eu estou na minha casa, na Canção Nova. Todo mundo sabe que eu sou o Padre Bruno. Qual é o problema? Estou lá eu de bermuda. Ave Maria, cheia de graça, na alegria. E o que é que me dá essa força? É a palavra do Senhor. A palavra que me dá coragem. Gente, vocês não sabem da missa 1/3 do que nós passamos. Você não sabe da missa 1/3 do que nós enfrentamos. Os meninos de Cuiabá, jovens sarados, a Canção Nova, hoje que estão com convívio comigo, o pessoal de Campo Grande, que tenham feito um trabalho, eu quero pedir mesmo uma salva de palmas para esse povo, gente. Eles têm me amado tanto, tem sido uma bênção tão grande. Agora no dia 31 de agosto nós vamos celebrar os 20 anos da missão da Canção Nova. É a casa mais antiga da Canção Nova, e eu já estou lá com a graça de Deus. Em dezembro faço 3 anos. Tenho muito para aprender ainda lá, tenho muito para trabalhar, muito trabalho. Mas os meninos que estão comigo têm visto a minha luta, porque a nossa luta não é contra carne, homens de carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades deste mundo. A nossa luta é diária. Gente, tem dia que a tribulação vem mesmo. Nós celebramos umas missas, as campanhas de oração,
Nesse dia parece que o chifronido fica doido comigo. Ave Maria, e eu peço, gente, reza pelo padre, e é um terço para um lado, é um terço para o outro, e segurando na palavra, é forte, é dor, é cansaço, mas o que me dá alegria de levantar a cabeça e proclamar o nome de Jesus é porque a palavra está em mim, e deu meu coração, ela não vai sair. Eu preciso viver a palavra com ousadia, e aí você entende o que nós vivemos esses dias todo. Pega comigo Efésios. Já está acabando, viu? Já vi ali a hora. Em nome de Jesus, ninguém recortar a missa não, pelo amor de Deus. Efésios capítulo 6. O que nós trabalhamos esses dias todos. O textozinho fala: a luta contra o mal. Nós estamos lutando contra o bem ou contra o mal? Vocês estão muito cansados, eu acho. Contra o bem ou contra o mal? A nossa luta é contra o mal. A sua luta não é contra esse irmão que está do seu lado, não? Não é não, olha para a cara dele, parece. Não é ele o teu inimigo? Não é ele. É não. O nosso inimigo só existe um. Pisa nele na cabeça agora dele, em nome de Jesus. Pisa, pisa, pisa no chifronildo. Ele é o único inimigo. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, não. É contra os principados e as potestades. Mas você só terá entendimento disso se você for da palavra, se você tiver um coração manso e humilde. Eu lembrava na missa de quinta-feira, lembrando o saudoso Padre Rufus, num dos acampamentos que eu tive a graça de participar. Na época eu era seminarista, e era um seminarista bem grandão. Padre Rocha também era um seminarista. Padre Edmilson que era o padre da gente. Padre Edmilson foi nosso formador, viu gente? Fica em pé, Padre Edmilson. Obrigado por toda a formação, viu? Aplauda o Padre Edmilson. Foi meu formador. Fica de pé, Padre Edmilson. É isso mesmo, pode sentar. Foi nosso formador. E quantas coisas aqui a gente vivia na Canção Nova. E eu me lembro que o Padre Rufus uma vez, daquele jeito bem simples, o Vini do lado, ele começou a falar em inglês. Eu disse: Vini, pelo amor de Deus, vai falando o que ele está dizendo. E o Vini: calma Bruno, calma. E ele disse assim: se nós enxergássemos por alguns segundos, se nós tivéssemos a visão do sobrenatural por alguns segundos, nós iríamos preferir não enxergar nunca mais. Nós não temos dimensão, e o padre não está falando isso para você ter medo. Ai Jesus, onde é que está o bicho? Ó Senhor, cadê que ele está atrás de mim? Opa! Não é para você ter medo, é para você enfrentar, é para você dobrar a manga da camisa e ir à luta, é para você se colocar no lado de vencedor. Chega de ser coitadinho, chega de querer ser a vítima. Chega, acabou. Você não é coitado, você não é derrotado, você é um vencedor. Aplauda os vencedores do Senhor, os vitoriosos, homens novos. E a palavra diz, amados irmãos: por isso protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, vigilância. Todos nós somos convidados a ser vigias. Eu me lembro que eu fiz uma pregação aqui uma vez e falei isso. Eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei aonde você trabalha, mas existe uma profissão que todos nós temos que ter a alegria de dizer. E se não está anotado lá na tua carteira de trabalho, não tem problema, ele está anotado no céu. A sua profissão é a vigilância, esperando Jesus que voltará. Orai e vigiai. Jesus vai voltar, povo de Deus. Por isso a vigilância diária, por isso a importância da palavra, a atenção à palavra.
prontidão, como diz a palavra, protegei-vos com a armadura. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas, não é em algumas, em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aplauda a palavra do Senhor, combatente. Peça ao Senhor mesmo essa graça. Pode aplaudir com mais ousadia a palavra de Deus. Saia daqui convicto que aqui está o alimento verdadeiro para a vitória. Você quer a vitória na sua vida, sim ou não? Eu vou até perguntar: você quer a cura e a libertação também, sim ou não? Você quer milagre na sua vida, sim ou não? Viva a palavra de Deus com ousadia. Viva a palavra de Deus com determinação, que será salvo tu e a tua casa, a tua família. Aplauda mais uma vez a palavra do Senhor. O que eu mais peço a Deus, e vou na ousadia mesmo fazer este pedido, porque a palavra também nos garante que tudo o que pedirmos em comum acordo, Ele nos dará. Tem muitos padres no altar, mas eu me dirijo ao Padre Roge, ao Padre Edmilson e ao Padre José, que está nos acompanhando. Eu quero fazer esse pedido e quero saber se é em comum acordo também. Que de tantas coisas que nós falamos, que fique no coração de cada um deles a necessidade de serem homens da palavra. O senhor está de acordo? O senhor está de acordo? Como? É o desejo do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abi. Aplauda esse homem de Deus. Vamos ficar de pé. Nós vamos rezar no final da missa, mas antes de professarmos a nossa fé, eu quero convidar você a pegar a palavra do Senhor. Pega a palavra, pega a palavra. E se você não está com a Bíblia, lembre, você tem a palavra também dentro de você. Coloca a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e eu peço mesmo, dê a sua resposta a Deus. Não é para mim, um Padre Bruno, não são para as câmeras. Esquece quem está à tua direita, esquece quem está à sua esquerda. Vai falando: sim, Senhor, eu quero ser um homem da palavra, eu quero viver a palavra, Senhor. Eu quero ser determinante na palavra, eu quero, Senhor, ser audacioso na palavra. Senhor, dá-me coragem, Senhor Jesus. Eu quero renunciar o medo, a vergonha que muitas vezes eu tenho de proclamar a tua palavra, de andar com a Sagrada Escritura, de buscar os mandamentos, os documentos da igreja, que é o nosso magistério. Eu quero pedir a graça, Senhor Jesus, de ser tomado pela palavra, que a tua palavra venha a mim, que a tua palavra me faça um homem novo. E eu quero nessa Santa Missa renunciar, Senhor Jesus, fazer essa renúncia. Levanta a mão direita, povo de Deus, com a Bíblia na mão, e repete com o Padre assim: Senhor Jesus, nesta tarde, pelo poder da tua palavra, eu renuncio a vergonha, o medo, a hipocrisia, a falsidade, a tudo que me faz não ser um homem da palavra. Me leva, Senhor, pelo poder da tua palavra, ser um verdadeiro combatente. Eu renuncio a Satanás, eu renuncio ao demônio, eu renuncio à mentira, e pela tua palavra eu viverei, porque eu sei que o justo vive pela fé. Por isso, Senhor, leva-me às águas profundas. Repete: leva-me, Senhor, às águas profundas, pelo poder da tua palavra. E cantemos isso, leva-me, leva-me às águas profundas, batiza-me,
Para ser um verdadeiro guerreiro, você precisa ser um homem e uma mulher da palavra. Amém? Amém? Tempo novo com a palavra de Deus. Amém? Então vamos aplaudir o Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda o Senhor que faz pelo poder da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!